Qualquer dúvida é só falar. Então vamos lá, gente. Essa aula de hoje que eu preparei com muito carinho para vocês é sobre suplementação, né, para profissionais da saúde. Eu sei que é uma área que às vezes a gente se assusta, né, por achar que é difícil de atuar, mas não é. É uma área muito rica, onde a gente consegue explorar bastante esse mercado. Como farmacêutico, como é que todo mundo é farma, eu posso falar. Daqui a pouco tem a Alicia, que ela é especialista, mas como nós farmacêuticos nós temos essa propriedade sobre o medicamento, podemos indicar, porque são inventos de prescrição médica. Muitas vezes o farmacêutico não tem essa condição, mas pode ser indicado sem problema nenhum. Mas, por ser invento de prescrição também, não quer dizer que existe orientação, a gente precisa saber para poder indicar o suplemento certo. É isso mesmo. Então, aqui, vocês aqui já me conhecem, mas tem algumas pessoas que estão lá no grupo que não me conhecem, né? Meu nome é Karina, eu sou farmacêutica, já atuo no ramo há 6 anos, há mais de 6 anos. No início, eu comecei pela área magistral, que foi onde eu conheci as plantas medicinais, foi onde eu conheci essa área de fitoterápico, de suplementação, porque na manipulação é algo muito comum, né? Há uma tendência, né, na manipulação a ter fitoterápicos. Eu acho que 70% das fórmulas são com plantas e também vitaminas, aminoácidos e minerais. Né? Eu me formei na faculdade Estácio, mas fiz também especialização em farmácia clínica. Deixa eu só aceitar aqui a Glícia. Boa noite, Glícia. Tudo bem? Então, eu estou aqui apresentando um pouquinho, né, da minha trajetória como profissional. Então, eu fiz, né, especialização em farmácia clínica e atenção farmacêutica desde a época da faculdade, tudo bem? Desde a época da faculdade, que eu já gostava muito dessa área, já me via indo para essa área de atendimento, de consulta, mesmo sendo uma novidade, né? Que é uma novidade, ainda é uma novidade. Mas eu lembro que em 2013, quando a RDC 585 e 586 foram lançadas para farmacêutico poder atuar, né? Prescrevendo, orientando, a gente discutia muito sobre isso, se seria possível, se ia acontecer, e eu pensava, né, já em fazer algo relacionado a isso, porque eu sempre me identifiquei, e foi fluindo, né? Quando eu atuei na área magistral, eu pude ter contato direto com os pacientes. Os pacientes, eles iam muito na farmácia perguntar, e a gente tinha que dar ali orientação, e como na farmácia de manipulação você não tem o medicamento pronto, né? Você acaba tendo que indicar ali as fórmulas e tudo mais. Então você vai tendo mais essa visão de prescrição. E foi aí que eu fui para a área também de prescrição de fitoterápicos e suplementação nutricional, depois que eu fiz a especialização em farmácia clínica. Mas vou dizer uma coisa para vocês: tudo que eu aprendi nas especializações foi teoria, porque o que a gente aprende na prática supera muito a teoria. Então é isso que eu quero falar hoje para vocês. É importante fazer curso? É importante. Mas o que é que eu quero que vocês tenham aí na mente de vocês? O mais importante é a prática, né? E por que que eu quero que vocês aprendam sobre suplementação? Porque é um mercado que está em expansão. Nós sabemos que hoje as pessoas elas estão buscando prevenção, né? Estão buscando é, medicamentos nutracêuticos que não são em si medicamentos, né? São, podemos dizer assim, que fórmulas que têm componentes que vão suplementar aquele paciente para que ele tenha prevenção de algumas doenças. Por isso que, não sei se vocês já ouviram falar, né, no termo ortomolecular, é, práticas integrativas, está cada vez mais em alta, né, medicina alternativa, porque as pessoas elas estão buscando cuidar da saúde.
E a saúde, ela não é apenas a ausência de doença. Porque antes as pessoas tinham a ideia assim: ah, eu vou cuidar da minha saúde, por quê? Porque quando já está com diabetes, quando já está com hipertensão, quando já está com um problema alojado, né? Mas hoje as pessoas elas estão prevenindo, elas estão pensando na prevenção, em tratar o corpo antes de adoecer. E por isso o mercado de suplementação está em alta, né? Porque as pessoas estão buscando cada vez mais cuidar da saúde como um todo. E o que é que vocês podem estar ganhando com isso, né? Além, né, de ser um diferencial competitivo na sua prática clínica, porque assim, você não precisa ter um consultório. Hoje eu atendo em consultório, mas eu também atendo online. Porque a gente tem, eu não sei no conselho de estética, mas no conselho de farmácia há a telefarmácia, que você pode fazer consulta online com o seu paciente. Você não precisa inicialmente fazer consulta na clínica. Você pode fazer consulta por teleconsulta. E vai ser também uma consulta integrativa, mas você precisa ter isso registrado, né? Ter o prontuário, ter tudo certinho. É uma oportunidade para você se destacar como profissional. Hoje, com a internet, a gente consegue atingir mais pessoas, consegue atingir pessoas de outros estados, inclusive, né? E você consegue também ter uma renda extra com as prescrições. Não só na consulta, que você pode estar cobrando, né, pela consulta, porque é o seu trabalho, como também você pode estar ganhando comissões com suplementos. Por quê? Quem trabalha em farmácia vai dar o gancho, né? Quando a gente trabalha na farmácia, muitas vezes tem aquelas vitaminas que geralmente não entregam muitas comissões, né? Mas não sei se alguma de vocês aqui já teve essa experiência de ter meta de vender X números de vitaminas para ganhar X valor. E geralmente aquelas vitaminas ali, elas não têm uma concentração de nutrientes que vão realmente dar um resultado para o paciente. Mas nesse caso aqui, né, com os nutracêuticos, eles já são mais evoluídos, digamos. Não tem só duas, três vitaminas, não tem só um ou dois minerais. Eles têm uma composição muito mais completa que vai entregar um resultado para o seu paciente, né? E vai entregar um resultado financeiro também para você. Porque eu sei que muitas vezes a gente está lá, ah, um parente, um amigo, né? Ou até uma pessoa mesmo que quer a consulta, no início ali ele chega lá, olha, me dá uma indicação de algo bom para a pele. E aí você às vezes indica aquele dermo cosmético, né? Indica aquela base, aquele suplemento, mas você não ganha nada com isso. Não que seja errado você ajudar a pessoa de uma forma também sem ser remunerada, mas você estudou para isso, então comece a ver valor no seu trabalho. Porque muitas vezes a gente acha assim, é, eu não vou cobrar não, porque eu falo isso porque eu também já fui assim, de chegar e falar, não vou cobrar, vou fazer de graça. Mas e o seu trabalho? E o tempo que você passou na faculdade? E o tempo que você se dedicou? Entendeu? É o seu trabalho. Não é, você não está ofendendo ninguém por cobrar por atender, né? Você está fazendo o seu trabalho, então você precisa cobrar pela consulta. Você não vai fazer um trabalho de graça, porque ninguém faz trabalho de graça. Como diz a história, nem relógio trabalha de graça. Então, você precisa prestar o seu atendimento e ser remunerado por isso. Então, assim, é uma área que está em expansão, como eu falei, e dá para vocês, né, terem um ótimo faturamento. Como eu citei anteriormente, o mercado, né, de suplementos está projetado para ultrapassar mais de 230 bilhões até 2027. Como eu disse, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde, né, com a prevenção. Então, no Brasil, estima-se que tem um crescimento médio de 12% ao ano.
né, de suplementos para pele, para cabelo, para emagrecimento, para imunidade. Principalmente depois da pandemia, as pessoas elas começaram a se atentar para essa área. E assim, muitas vezes a gente pensa assim, não, mas são produtos que geralmente têm um custo mais elevado. Mas eu não sei vocês, mas pela minha experiência em trabalhar nessa área, às vezes a gente acha assim que o paciente não paga por um produto mais caro, mas na verdade ele paga sim. Você mostrando o valor para o seu cliente, ele paga. Por quê? Se fosse assim, um skincêutico, não sei se vocês conhecem essa marca, mas um skincêutico tem um dos dermos da skincêutico é uns R$ 800 e tem cliente que paga esse valor, entendeu? Então, assim, vai ter sempre um cliente disposto a pagar, mas você precisa apresentar o valor do produto para o cliente. Não adianta você só pensar no preço, porque quem vende pelo preço acaba que não consegue vender. E assim, hoje, falar de vendas, antes eu pensava assim, venda, eu vou vender um produto. Eu não penso como se fosse algo ruim, porque às vezes você pensa assim, eu vou ser um vendedor. Você não vai ser um vendedor, você vai ser, na verdade, um solucionador de problemas. Porque se você vende para o seu cliente um suplemento que vai ajudar na queda de cabelo, vai combater a alopécia dele, né? Se você está entregando isso para ele, você está dando a solução para o problema dele, você está ajudando ele. Você não está sendo um vendedor chato, você está vendendo a solução. E é isso que a gente precisa, às vezes, desbloquear na nossa mente. Você não vai deixar de ser profissional da saúde. Você vai continuar sendo profissional, mas você também vai ter uma remuneração por isso. E por que que eu estou falando isso? Se você olhar, né, eu coloquei aqui a atuação assertiva, você já atende pacientes, mas você tem a oportunidade de entregar mais resultados e ainda aumentar a sua receita. Por quê? Eu coloquei essa imagem para vocês refletirem. Muitas vezes, hoje, tem pessoas que compram suplementos, que vão na farmácia ou que vão em qualquer lugar assim na internet, compram por indicação de influencer, por indicação desses blogueirinhos. E você que estudou, que se formou realmente na faculdade, está deixando de orientar esse paciente, está deixando de ter uma renda. Esses dias eu estava vendo na internet um caso de um rapaz, eu não sei, eu não sigo esses influencers, né? Mas eu vi numa publicação de farmácia falando que esgotou um suplemento que ele lançou, que acho que era alguma coisa relacionado a tadalafila. Não sei se tinha tadalafila mesmo na composição. Mas ele fez tipo uma publicidade no Instagram dele. E esse influencer, ele não é nada da saúde, não é profissional nenhum. Ele só lançou esse suplemento com a promessa, né, de ser um estimulante, enfim. E vendeu igual a água no deserto. Então, assim, pare para pensar. Se você, que é um profissional capacitado, você que estudou, você está deixando de ocupar o seu espaço. Porque esse espaço é seu, entende? E aí vem uma pessoa que não tem capacidade, a capacidade que você tem, né? Porque você passou pelo processo ali, mas ela pegou um gancho e fez um faturamento. Então, às vezes, você está frustrado com a profissão. Você está triste porque você estudou, passou 5 anos. Eu falo isso, gente, porque eu já passei por essa situação de ficar pensando, por que que eu fiz essa faculdade? Por que que eu quis farmácia? Então, eu penso assim, meu Deus, eu fiz essa faculdade e não tem valorização, e a gente fica, não tem muitas vezes não tem uma remuneração, né? Porque eu conheço muitos colegas que não trabalham na área, enfim. Então, assim, dá um desânimo, né? Às vezes você fica desanimado. Por que que eu escolhi isso? Então, assim, eu não sou de trazer essas coisas aqui, mas eu pensei, eu preciso falar, preciso trazer para que as pessoas possam também, através do que eu passei, poder ter uma luz, né? Um direcionamento. Então, é, vamos falar agora sobre as etapas, né, da suplementação assertiva. Primeiro, a avaliação, né, da necessidade do paciente. É crucial. Como eu citei,
Se o paciente chega lá para você, ele vem do seu Instagram, vamos supor, fala com você. Geralmente acontece muito. Olha, Karina, eu queria saber o que é que você me orienta para queda de cabelo. Eu digo que a queda de cabelo foi os pacientes que me escolheram, não foi eu que escolhi. Por quê? Porque eu tive uma paciente, no início, gente, eu não cobrava, como eu falei. Eu não cobrava, eu atendia parentes para ir ganhando experiência. E essa minha paciente, ela fez uma consulta comigo e o resultado dela foi ótimo. E como ela era não, ela é manicure, né, na minha cidade, no interior, ela falava de mim para todo mundo. Todas as clientes dela que ia fazer unha, ela falava. E aí ela falava dos meus atendimentos, como eu fazia, nanana, que era ótimo. Então, assim, você vê que basta que você dê o primeiro passo para começar as coisas a fluírem. E aí foi, né? Uma pessoa marcou outra, marcou. E assim você vai divulgando o seu trabalho. A clínica que eu atendo hoje foi através também dessa minha paciente, que eu acredito que. Aí eu fiz um atendimento com ela, ela falou com a dona da clínica, então assim, acabou que eu já tinha um atendimento também em outra clínica na cidade, que eu fiz parceria. Então vocês podem fazer parcerias, podem ir conversar com os donos das clínicas, né? Ou com um amigo nutricionista, um amigo fisioterapeuta que tenha consultório. E vocês podem fazer isso de uma forma em conjunto, né? Eu lembro que eu tinha eu tinha não, eu tenho um amigo que ele é nutricionista e que foi através dele também que eu comecei os atendimentos em outra clínica, porque ele me indicou para atender lá. Então, assim, esse networking também é importante, mas voltando aqui para a avaliação da necessidade do paciente. Se você atende um paciente que tem diabetes, ele é um paciente que já tem uma comorbidade. Aí ele chega com um problema de SOP, né? Síndrome do ovário policístico. Você vai tratar aquele paciente de uma forma diferente do que você trataria um paciente que só tem SOP, né? Uma paciente que só tem SOP. Porque aquele outro paciente tem SOP e diabetes. Então, ele já vai ter, além da resistência insulínica que a SOP provoca, vai ter também a resistência insulínica do próprio diabetes. Então, você já vai usar, né, suplementos para SOP, como o inositol, que é um suplemento que eu gosto muito, e o chia amarelo, né, unha de gato, que são plantas maravilhosas também. E vai ter que associar, por exemplo, uma Gymnema silvestre ou um Picolina chicron para tratar também essa resistência insulínica. Não conseguindo, não fazendo a mesma coisa com o outro paciente, né? O paciente que só tem SOP, a paciente que só tem SOP. Então, é importante você ver a necessidade de cada paciente, sim. E em alguns casos você vai poder suplementar com os mesmos ativos? Sim, é possível. A maioria dos ativos, é, quando você migra para uma área, quando você foca naquilo ali, você vai ver que as coisas se repetem. É como se fosse um ciclo. Se você vai num médico que ele é especialista em ortopedia, por exemplo, geralmente os pacientes dele vão ter quase as mesmas coisas, né? E ele já vai, a cada atendimento, ele já vai ganhando experiência e vai também entendendo sobre suplementação, sobre medicamento e prescrevendo aqueles ali que vai ser o foco dele, gente. Vocês não vão ter que decorar a farmácia toda, né, os medicamentos todos. Não, se você foca numa área, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da Glícia, né? Ela é da área de estética. Ela atende mais pessoas que querem estar com a pele maravilhosa, né? Pessoas que querem estar lindas, radiantes. Então, o foco dela é em beleza da pele. Então, ela vai focar em quê? Em antioxidantes, né? Resveratrol, ácido hialurônico, coenzima Q10, colágeno, verisol, vitamina K2. Ela vai focar em suplementos que vão fazer esse papel de rejuvenescimento de dentro para fora.
e nos que ela já passa, né? Nas coisas que ela já faz, no skincare, na limpeza de pele, nos peelings, nessas coisas assim, né? Ela vai focar nesses produtos. Quem foca em emagrecimento vai focar ali no nicho de emagrecimento. Vai ter aqueles ativos que são mais prescritos. O nicho de emagrecimento é um nicho mais amplo, porque o emagrecimento envolve vários fatores. Então, assim, pode ter necessidade de prescrever um ativo para ansiedade? Pode, né? Porque muitas vezes a pessoa come pelas emoções. Então, tudo isso vai ter que ser analisado. Depois de analisar a necessidade do paciente, você vai definir o objetivo, né? Vamos avançar aqui, senão eu vou ficar falando muito. Então, aqui, as necessidades, né, do paciente, você vai entender o que o paciente precisa, né? Se é controle da glicemia, se é emagrecimento, se é ganho de massa muscular, se é melhora da libido, se é questão de energia. Você vai aplicar a anamnese para saber, né, como que esse paciente está. Através das perguntas que você faz na anamnese, você consegue identificar as causas, né, daquele problema. E através dos exames, eu gosto muito, né, de interpretação de exames, porque através dos exames você consegue entender o paciente por dentro, né? Se está com um quadro inflamatório, se tem alguma questão de deficiência de vitaminas, deficiência de minerais, e também através da análise dos sinais clínicos, né? Se o paciente está, no caso, como eu falei, de queda capilar, se está com alopécia, né? Se está com alguma região sem crescer cabelo, no caso de ganho, né, de massa muscular, está com algum sintoma de sarcopenia, né, já é idoso, já tem mais de 30 anos, se você atuar nessa área de emagrecimento e puder fazer a bioimpedância, né, saber quanto de percentual de massa esse paciente está, também é muito importante. Então, é essa parte inicial, né? Depois vem a parte de definir os objetivos. Nessa parte você vai falar, né, para o paciente, né, qual o foco do suplemento. Na consulta eu geralmente faço dessa forma. Eu primeiro faço a anamnese para entender a situação do paciente. Eu geralmente converso com o paciente antes da consulta, né? Quando é diretamente comigo. Quando é na clínica, não, né? O paciente ele marca direto na clínica. Mas quando ele marca diretamente comigo, eu já converso com ele, já puxo o assunto no primeiro dia. Não marcamos a consulta ainda. Às vezes o paciente não marca a consulta, mas eu já converso. Porque é uma forma minha, assim, de atender. E tem dado certo. Sabe? Quando a gente puxa a conversa, o paciente ele se sente ali importante, se sente acolhido. E mesmo que ele não marque a consulta naquela hora, ele marca outro momento. Ou ele compra uma suplementação, né? Porque ele confia em você, ele te pede uma indicação, que é o que eu vou falar para vocês já já, tá? Por exemplo, eu via muito acontecer isso no início, né? O paciente chegava, conversava, aí às vezes ele não queria pagar, né, o valor da consulta. Ele dizia, ah, depois eu vejo, tá bom. E aí o que é que eu fazia? Ficava sem consulta e sem dinheiro. Então eu comecei a pesquisar, né? Eu sempre quis ter uma suplementação, desenvolver uma suplementação. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso e encontrei uma forma de você ter suplementações, digamos que terceirizadas, para você poder indicar e também receber comissões. Então, hoje eu trabalho também dessa forma. Por exemplo, o paciente eu atendo, a pessoa vai fazer a consulta, vai, eu vou fazer uma anamnese, eu vou indicar para ela o melhor suplemento. Tem momentos que eu acho que é necessário suplementar com outras coisas, e tem momentos que eu vejo que com a formulação já pronta, né? Digamos assim, já vai atender o caso dele. E eu indico. E não tem nada de antiético nisso, né? É permitido. É como se você estivesse numa farmácia. Se você estiver numa farmácia e o seu paciente chega lá,
O que é que você vai fazer? Olha, eu tenho aqui, ó, eu tô com uma tosse. Qual xarope você me indica? Você vai pegar ali o xarope, né? É uma tosse seca, é uma tosse com secreção. E vai indicar o xarope, ele vai comprar e vai embora. Você resolveu o problema dele? Resolveu. Então, a mesma coisa é com relação à suplementação. Você tem ali a oportunidade de indicar. Por quê? Porque eu via muito isso acontecer. O paciente chegava, olha, você acha que essa marca de creatina é boa? Me indique uma marca de vitamina para cabelo. Então, assim, gente, você só está alinhando, né? Como diz, unindo o útil ao agradável. Você está indicando e está recebendo uma comissão por isso. Então, assim, para mim, essa área foi muito boa, porque me ajuda muito a ter uma renda além das consultas, né, e do trabalho. Então, vamos lá. Voltando. Então, assim, suponhamos que o paciente ele está com queda, quer que o cabelo cresça mais rápido. Então, você vai fazer o quê? Você vai indicar ativos que são específicos para ele. Silício orgânico, MSM, cisteína, cistina, vitamina B5, que é o pantotenato, vitamina B6, zinco, biotina, vitamina D e outras, né? Que vão ajudar no crescimento do cabelo. Ferro também, muitas vezes a queda é por conta de anemia ou ferritina baixa, então é importante investigar. Às vezes é problema hormonal, às vezes é questão de hipotiroidismo. Então, por isso que eu falo dos exames, né? Lá na outra parte do slide, porque os exames vão te mostrar um direcionamento. Esse paciente tem hipotiroidismo? Tem. Esses dias eu atendi uma paciente que ela tem hipotiroidismo, ela usa o levoide, né? Porém, o cabelo dela ainda está com muita queda. Então, o que é que está acontecendo? A gente precisa investigar, a gente precisa ver os exames para entender aquele paciente. Então, assim, dá para fazer isso? Dá. Porque hoje em dia as pessoas têm a facilidade de ter os exames e você olhar ali e interpretar. Né? Outro exemplo que eu até falei, né, da resistência à insulina. Geminema, garcinia, picolinato de cromo, vanádio. O vanádio, por exemplo, é um mineral muito bom que ele simula a ação da insulina, então é importante suplementar em paciente diabético. Vamos lá. Escolher a estratégia do suplemento, né? Você vai, perdão, vai selecionar, meu Deus, um suplemento adequado para o objetivo. Por exemplo, quais são os ativos principais que eu falei, né? Qual a dose, né? Uma dose funcional para aquele paciente. Vamos supor, foi o que eu disse. O paciente está com alopécia, ele vai suplementar por 3 meses? Não, porque se ele está com um buraco gigante ali na cabeça, só 3 meses vai resolver? Não vai. Ele tem que suplementar pelo menos 5 meses ou 6, dependendo do quadro dele. Então, assim, cada paciente é diferente. Então, você tem que analisar de cada quadro de uma forma diferente. Né? O tempo de uso que eu falei, a sinergia entre nutrientes. Vamos supor, o paciente toma cálcio. Eu vou suplementar ferro no horário que ele toma cálcio? Não, porque eu sei que o cálcio e o ferro eles interagem. Então, o que é que eu vou fazer? Vou passar num horário diferente. Aconteceu comigo esses dias. A paciente, ela estava com queda capilar. Ela tem problema de diabetes. Ela toma glifagem. Ela, usando o suplemento que eu indiquei para ela, que inclusive é essa fórmula pronta, né? Não foi uma fórmula manipulada, foi uma fórmula já pronta, o BHC. Eu passei para ela, ela começou a usar. Com 10 dias ela viu diferença. Aí ela mandou mensagem para mim, que ela não estava mais sentindo o cabelo cair, que ela passava a mão no cabelo, soltava um monte de fio. E aí com 10 dias ela já não estava mais sentindo isso. E olha que ela já tinha usado outra vitamina, aquela em gomas, e não tinha resolvido. E aí, passou uns dias, eu falei com ela de novo, porque geralmente eu pergunto como é que você tá, como é que tá os resultados. Aí ela me disse que o cabelo tinha voltado a cair. Aí eu falei assim: bom, o que é que aconteceu de diferente? Você tá tomando medicamento que horário? Aí ela, eu estava esquecendo de tomar, então eu juntei com o horário que eu tomo o glifage. E o que é que está acontecendo? Aí eu falei para ela, olha, o glifage está
que é a metformina, está interagindo com a suplementação. Por isso que você parou de ter resultado, porque a vitamina, né, os nutrientes ali, não estão sendo absorvidos. Então, assim, gente, tem coisas que são pequenos ajustes e o seu paciente vai ter resultado é, normalmente, porque assim, a gente sabe que cada pessoa é única. Às vezes o paciente não toma, às vezes ele esquece. Então, o que é que eu faço? Quando o paciente esquece, e eu sei que são 2 cápsulas por dia para ser a dose diária, como é um nutracêutico, eu mando ele tomar as 2 juntas. Por quê? Porque não vai ter risco de toxicidade, porque não é um medicamento, entendeu? Ele vai tomar ali as 2 cápsulas juntas, vai ter um resultado bom e não vai esquecer, porque se o paciente esquece, ele não vai ter resultado, porque ele não vai ter os nutrientes necessários todos os dias. Então, ele vai acabar não tendo resultado. Então, é importante você analisar o perfil do paciente, analisar qual é a necessidade para você passar de acordo à necessidade dele e conseguir também ter um resultado expressivo, porque através do resultado você vai atrair outros pacientes, né? Porque as pessoas elas são assim, é como diz, tem uma aula, né, que fala sobre isso. Quando você vê os resultados, né, você acaba direcionando para outras pessoas também. E através do resultado, você vai alcançar mais pessoas. Então, como eu estava falando, a personalização, né, a personalização do da suplementação. Existem algumas formas de suplementos. A gente sabe que cápsula é a mais comum, mas existe shakes, né? Existe a forma em xarope também, em shot, que está agora muito em alta para atletas principalmente. Você precisa também analisar se o paciente tem intolerâncias. Hoje tem muitos casos, né? De intolerância à lactose, intolerância a glúten, e outros, né, ativos, às vezes acorantes. Então é importante também ficar atento a isso. E a frequência, como eu falei, né? Às vezes o medicamento é 2 vezes ao dia, o paciente está tomando 1 vez ao dia. Então isso é muito importante também, focar e ficar atento para não ter um interrompimento, né, na terapêutica ali. Então, a orientação do uso, ensinar como tomar, melhor horário, é em jejum, é antes de dormir, é no pós-treino, né? Qual a duração mínima do tratamento? Como eu falei no caso da queda capilar. Se você vê uma queda normal, não vai ser uma pessoa que está com a cabeça toda sem cabelo, né? Claro que vai ser de 1 ano um tratamento desse, de uma pessoa que está sem cabelo nenhum. E acontece, tá muito. Gente, depois da pandemia, muita gente com quadro de alopecia. Muita gente. E também é relacionada a estresse e várias situações. Até criança. Infelizmente. Até criança está tendo esses quadros. E a gente sabe também que é devido à má alimentação, né? Porque hoje a gente não está consumindo os nutrientes necessários. Por isso a importância de suplementar. Porque na correria não está tendo na alimentação os nutrientes que deveria. Então acaba o corpo retirando ali do cabelo os nutrientes. Então, é importante, né, o paciente aderir aos suplementos para você realmente ver os resultados. Essa parte de acompanhamento, eu faço muito isso. Eu tenho duas formas de atender. Eu tenho a consulta individual e tenho a consulta de acompanhamento, né? A de acompanhamento eu faço tipo um combo. Vamos supor, se você fizer a consulta individual é 150. Se você fizer a consulta o combo, né, tipo o acompanhamento, vai ser 250. Aí, geralmente, as pessoas elas preferem o acompanhamento, porque o acompanhamento é até melhor, porque você vai avaliar ali aquele paciente 30, 60 dias para ajustar as doses, fazer, né, o ajuste se for necessário na suplementação e dar continuidade também. Essa atenção que você dá para o paciente é muito importante, porque através disso você vai fidelizar ele.
E essa parte aqui, que é uma parte burocrática, mas é importante, o registro. Por quê? É necessário o prontuário, né? Você precisa ter o prontuário. Esses atendimentos que eu falei online, eu faço o prontuário. Eu tenho um modelo aqui de prontuário. Eu posso até passar para vocês. É bem simples, mas vocês precisam registrar, né? No computador mesmo, vocês precisam registrar ali o prontuário do paciente. Qual o produto que vocês prescreveram, né? Ter a receita ali certinha, para o paciente até se sentir mais seguro. É necessário. Nós sabemos que tem paciente que chega na farmácia e compra sem receita, até medicamento que tem tarja. Mas você tem que ser diferente. Esses dias eu fiz uma tabela para uma paciente, ela mandou para mim assim, que nunca tinha visto isso. E uma tabela simples, só falando os horários dos medicamentos que ela ia tomar, tipo, o horário que ela ia tomar o medicamento da pressão, o horário que ela ia tomar o medicamento, o suplemento, né, que eu prescrevi para ela, o horário que ela ia tomar o chá, enfim. E aí ela ficou assim, encantada com uma coisa tão simples. Então é importante, o que você puder fazer pelo paciente, faça, porque é uma forma de você agregar valor à sua consulta e também crescer profissionalmente, tá? Então aqui, essa parte, né, de registro, muita gente, né, muitos profissionais deixam de atuar nesse mercado porque tem medo, porque acha que não pode prescrever ou não pode indicar. Mas vocês podem, né? Farmacêutico, biomédico, esteticista e outros profissionais. Acho que só nutricionista que tem uma regulamentação mais severa quanto a isso, mas ainda assim acho que alguns nutracêuticos podem ser prescritos. Podem indicar, né, suplementos manipulados ou industrializados para apoiar os tratamentos do paciente. Por exemplo, um paciente diabético, ele vai deixar de usar o hipoglicemiante dele? Não vai. Vai deixar de usar a insulina? Não vai. Mas o suplemento vai ajudar ele a diminuir as doses. Porque, por exemplo, às vezes você está atendendo um paciente que ele usa glifagem de 1 grama, que não está dando efeito. O médico já vai trocar para outro, para um Forxiga, ou vai associar, por exemplo, 2 fármacos para diminuir aquela glicose dele que não está resolvendo. Mas às vezes você entra com a suplementação, como foi o caso de uma paciente minha, e às vezes é necessário reduzir a dose da insulina, reduzir a dose do hipoglicemiante. Então, é essa diferença que você vai fazer, né, no seu paciente. Os médicos às vezes ficam com medo. Ah, o farmacêutico está tomando o lugar do médico. Não é isso. A gente não quer tomar o lugar de ninguém, a gente quer fazer o nosso trabalho, que é cuidar do paciente também, que é tratar o paciente na área de medicamentos, que é o âmbito do farmacêutico. A gente vai apoiar a equipe médica nos diagnósticos que eles fazem, porque eles que podem dar diagnóstico. Mas nós podemos indicar, sim, suplementos para esses pacientes, para inclusive diminuir as comorbidades que eles poderiam desenvolver se não usassem esses suplementos. Então, assim, quando você indica um suplemento, o paciente já podia comprar sem você indicar. A verdade é essa, porque hoje a gente sabe que existe, né, o livre comércio de suplementos e de fórmulas. Então, o ideal é melhor que ele compre com a sua indicação e a sua orientação, ou que ele compre sozinho, ninguém indique nada, e ele tome aleatório, não saiba qual dose, não saiba como usar. É muito melhor que você indique e que você tem capacidade para isso, né? De indicar para os seus pacientes. E também ser remunerado por essa função. Então, assim, os conselhos, né? O Conselho Federal de Farmácia já libera, inclusive a RQE. Quem é farmacêutico clínico já pode solicitar o registro de especialização para isso. Mas eu acredito que isso é para você que quer ter um registro, né?
oficialmente, mas não quer dizer que você que não tem a especialização em farmácia clínica não possa indicar um suplemento, porque você estudou 5 anos. Não se esqueça disso. Você é um profissional da saúde, você fez ali as matérias da faculdade de fisiologia, imunologia, farmacologia e outras muitas, né? Química, química orgânica, química analítica, enfim. E por que você não pode indicar um suplemento? Claro que você pode. Não coloque bloqueio na sua mente, você pode indicar sim. Inclusive, os biomédicos também têm respaldo, né, na parte de estética e saúde integrativa. E os esteticistas também podem indicar produtos que visem estética e bem-estar. Por exemplo, como a Glícia está aqui, eu vou dar um exemplo dela. Ela faz uma limpeza de pele lá no paciente, né? Ou um peeling. Não sei se pode fazer peeling de ácido hialurônico, de ácido retinóico, perdão. Não sei se pode, né, esteticista. Deve ter algum TU lá, porque eu sei que tem alguns casos que só pode médico. Se ela fizer, ela pode passar um suplemento para o paciente usar no rosto, que muitas vezes eles passam, né? Eu já atendi casos assim, que o paciente vem, né, com uma indicação de protetor solar, uma indicação de hidratante, de calmante, né, para o rosto, um dermo que tem efeito calmante, por conta da descamação da pele. E pode passar também um suplemento oral, né? Uma fórmula que vai tratar de dentro para fora, que vai melhorar ali a questão da ruga, vai melhorar o viço da pele, vai também ajudar na questão da flacidez. Existe, inclusive, pacientes que fazem cirurgia. Isso é uma farma também que fala muito sobre isso. Ela trabalha mais nessa área de estética. Ela tem uma aula sobre essa questão e na suplementação, né, de vitamina C e colágeno antes de cirurgia para ajudar no processo de cicatrização. Porque a gente sabe que o colágeno ele é estimulado pela vitamina C também. Então, são coisas que você pode fazer para agregar valor no seu atendimento, porque o paciente ele vai ter uma melhora no quadro dele em menos tempo e você também vai ter melhor resultado. Então, registre tudo, faça da forma que deve ser, né? Porque assim você também vai ter o respaldo legal. Então, é isso, né? Aqui estamos já quase finalizando para eu passar aqui para vocês, para tirar dúvidas. Então, assim, vocês podem, né, indicar um suplemento de forma segura, de forma ética, de forma rentável e aumentar o seu valor como profissional da saúde. Como eu falei, né, do meu exemplo, eu já tive, né, vários casos de pacientes que tiveram resultados positivos e através deles, né, aqui a suplementação assertiva não é sobre vender cápsulas, não é sobre entregar uma caixinha, né, que muitas vezes a gente fala, o farmacêutico para quê? Só entregar uma caixa? É sobre entregar resultados, né, de forma estratégica, com ética, responsabilidade e também rentabilidade, que é o que a gente precisa, porque todo mundo tem suas despesas, né? Todo mundo tem suas realidades aí, cada um tem a sua. Então a gente precisa também cobrar pelo nosso serviço. É algo normal, é algo que é importante. Então aqui, gente, ó, só para vocês verem, esse aqui é uma paciente que ela tinha muita acne. E depois da suplementação, você vê como ficou a pele dela. Essa daqui foi uma suplementação oral, ela não estava usando creme tópico. E eu já vi muitos casos disso, porque alguns casos de acne é desbiose intestinal, inflamação, excesso de açúcar, né, consumo de açúcar. Então, hoje tem muita gente usando tretinoína. O ácido retinóico também
para fazer peeling, para tirar essas manchinhas. É válido? É. Mas você pode também estar usando uma suplementação para complementar aquele trabalho, né, médico. Aqui também a unha que não crescia, aqui já é um caso de alopécia, olha, com 2 meses de Alopecia. tratamento. Aqui, queda capilar. Essa daqui é uma paciente também muito querida minha, que ela fez transição capilar, né? E o cabelo estava bem curtinho, eu fui acompanhando ela através da suplementação, aqui também para crescimento. Então, assim, o que é que eu quero trazer para vocês hoje? Que vocês também podem fazer indicação de suplementos, né? Através da mentoria suplementação lucrativa, você vai ter acessos, né, aos suplementos validados que eu já faço indicação. E através desses suplementos, você vai poder ter comissões como esses aqui, esses valores aqui. Por exemplo, os valores são tabelados. Como é que funciona essa indicação? Você tem acesso aos links dos produtos. E nesses produtos, você vai indicar para o seu paciente. Ele compra diretamente no seu link. E através do seu link, você recebe a comissão e ele recebe o produto dele na casa dele. É como se fosse o estilo dropship, não sei se vocês já ouviram falar, que você vende o produto, mas você não precisa ter estoque. Você pode até comprar para ter a amostra em mãos, mas não é necessário. Você pode vender o produto e o cliente ele vai pagar diretamente para o fornecedor e você vai receber a sua comissão como afiliado e o cliente vai receber lá o produto na casa dele. Você também não se preocupa em postar nos correios, em fazer essa parte de logística, porque tudo isso é feito no fabricante, né? Que é inclusive o laboratório, né? Capsule, que faz essas fórmulas para distribuição. Então, eles fazem toda essa logística. E são produtos, como eu falei, são produtos validados, são produtos que entregam resultados e que têm comissões que valem a pena, né? Valem muito a pena. Já pensou você vendendo um kit? Esse kit aqui é de 3 meses, né? Uma fórmula para cabelo, por exemplo. Se você vende 3 meses de tratamento, a pessoa vai pagar esse valor que pode ser parcelado, que se você for fazer uma breve reflexão, se você olhar em farmácia, né, em drogaria, uma fórmula para queda capilar. Vamos dar um exemplo aqui do Neosil Ataque, que é mais de R$ 100 e só vem 30 cápsulas. A pessoa vai usar, mas ela não tem a composição que, já que eu estou dando um exemplo, o BHC Premium tem. O BHC Premium ele tem mais de 22 vitaminas, minerais e aminoácidos associados e que faz realmente um tratamento de dentro para fora. Tem resveratrol, que é um antioxidante natural extraído da uva, tem ácido hialurônico, tem silício orgânico, que é um silício mais biodisponível. Então, assim, é uma fórmula mais completa que vai entregar resultado, né? Porque, como profissional da saúde, a gente precisa entregar uma coisa que realmente tenha comprovação científica, que tenha resultado, que tenha registro, né? Porque é algo que vai lidar com a saúde do paciente, mas também vai te dar um retorno financeiro muito interessante. Então, assim, o que é que eu vou entregar na mentoria para vocês? Vocês vão ter acesso a esses suplementos, porque se vocês quiserem fazer esse processo, digamos que revender para os seus pacientes, vocês hoje não conseguem achar eles e se afiliar, né? Vocês precisam ter acesso ao convite para se afiliar a esses produtos. Então, vocês vão ter acesso a esses produtos validados, que eu já validei, que eu já atendo meus pacientes, que eu já indico e que eu sei que tem resultados. Além disso, vocês vão ter aulas, né, comigo sobre estratégia de venda, estratégia de atendimento. E vocês sabem como eu sou, minhas vendas não são vendas assim, vendendo, né?
digamos assim, é um atendimento mesmo. A gente dá um atendimento, a gente vende sem vender. Vende sem parecer que está vendendo, que é o que é realmente bom, né? Porque você não se torna um vendedor chato, né? Você não é um vendedor, mas todo mundo está se vendendo o tempo todo. Vendendo o seu serviço, vendendo o seu produto. Na mentoria você também vai aprender como divulgar o seu trabalho com atendimento, né? E com suplementação através dos anúncios, como fazer anúncio online, como turbinar no Instagram, quais publicações turbinar. Eu vou ajudar vocês também nisso para atrair, né, mais pacientes e mais clientes que queiram realmente pagar pelo seu serviço. Também vocês vão ter acesso às imagens dos produtos. Por exemplo, não sei se vocês já viram, mas às vezes eu posto, né? Story com foto do produto, com depoimentos, com resultados, e vocês vão ter acesso a isso também, para vocês só postarem lá e os clientes vão se interessar, porque é assim que acontece comigo. Eu atendo, eu posto e as pessoas vêm falando, olha, qual o valor, é, eu quero comprar. Eu vou até mostrar aqui para vocês alguns resultados para vocês verem. Então, vocês vão ter isso e vão ter o grupo do suporte. Tem o suporte comigo, que é no grupo, a gente se ajuda lá no grupo. Mas eu também vou acompanhar vocês aí durante esse processo, que eu tenho certeza que vocês vão ter excelentes resultados. E quais são os suplementos que vocês vão ter acesso? Esses aqui são 4, mas tem mais, viu? São, na verdade, 6 suplementos. E a gente está para lançar alguns outros. O GDM, que é um suplemento para ganho de massa muscular. Na composição, né, ele tem colágeno tipo 2, creatina, glutamina e tirosina. É um suplemento que ajuda no ganho de massa muscular, mas também ajuda a tratar dor articular. Muitos pacientes têm dor, né? Tá? Alguém tá? Tô ouvindo. Será que vai encerrar? Ah, nossa, meu Deus, socorro, é porque Rápido, mãe. falei demais. Rápido. Mas eu acho que vai dar tempo, vamos lá. Se fechar, eu faço de novo, porque só ficou faltando o finalzinho mesmo. Então, aqui tem o BHC, né, que é para queda capilar, como eu falei para vocês. Ele ajuda também na questão da pele e das unhas, por conta do ácido hialurônico, do resveratrol que tem nele. Biotina, zinco, é uma lista bem grande aí de ativos. O Skin Vital, que ele ajuda na prevenção de rugas, ele tem um efeito também clareador de manchas, né, na pele. Como ele tem esses ativos, resveratrol, ácido hialurônico com a enzima Q10, ele ajuda também nessas questões, vitamina K2. E o Slim Fit, que é um pré-treino para ajudar no emagrecimento, né, no ganho de força. Na verdade, tem mais dois produtos, que é o taco africano, que ele é indicado para libido, e o Glic 80. O Glic 80 é para diminuir a glicemia. Ele tem óleo de abacate, né? Tem também a K2 na composição, tem coenzima Q10. Então, assim, tem mais dois produtos. Eu não vou dar tempo de falar tudo deles, mas eles geralmente não têm contraindicação, gente. O único que tem, assim, uma contraindicação, entre aspas, é o Slim Fit, porque ele tem cafeína. Então, quem tem pressão alta não é indicado usar. Os produtos também, questão de gravidez e lactação também, a gente não indica, né? Porque sabe que essas pessoas não podem usar suplementos grávidas na gestação só com o médico mesmo. E se a pessoa tiver alguma alergia, né? Vamos supor, não pode tomar frutos do mar, não pode comer, a pessoa tem problema de circulação, não pode usar vitamina K2, que o Skin Vital tem. Então, assim, coisas assim que às vezes uma pessoa ou outra vai não poder usar, né? Mas
No geral, eles não têm contraindicação nem efeito colateral, tá? E aqui são alguns resultados. Esse aqui foi um dos meus resultados em uma das plataformas. Como eu falei, esse aqui foi o meu resultado, acho que no mês passado. Nessa plataforma, mas são duas plataformas que eu tenho. Eu tenho conta nessa e nessa, porque os produtos eles têm cadastro em várias plataformas, né? E a gente faz a venda, como eu falei. Aqui já cai a comissão e vai contabilizando aqui para você, você pode sacar quando você quiser. Na Bripe, os saques são a partir de R$ 100. Isso aqui não é joguinho, né? Jogo de tigrinho, nada disso. É trabalho. Você vende igual quem vai saber disso é a Dinalenha, que ela vende Mary Kay. É a mesma coisa. Você vende lá o produto, você recebe a comissão pelo produto. Porém, aqui você não vai precisar comprar o produto e nem cobrar a pessoa, porque a pessoa ela pode pagar direto no site. Tem a opção também de pagar na entrega. Atualmente eles estão com o Pay After Delivery, mas eu não recomendo. Por quê? Porque às vezes você vai ter aquela dor de cabeça de ficar cobrando a pessoa, né? Então, se a pessoa já pode pagar logo, você deixa ela pagar logo. Porque esse negócio de pagar depois, você vai ter que ficar cobrando a ela. E aí pode até perder a amizade, né? Porque às vezes acontece. Então, aqui é outra farma, né, do grupo, que ela também é mãe, ela tem a própria farmácia. E mesmo assim, ela indica. Por exemplo, ela está na farmácia dela, chega um cliente lá com queda de cabelo, ela pode indicar o BHC sem problema algum, né? A pessoa vai comprar e vai ter resultado. E, por exemplo, na consulta, ali você está atendendo o seu cliente, terminou a consulta, você pode indicar também, né? Um desses suplementos. Eu, às vezes, faço isso também com meus pacientes. Deixa eu ver aqui, gente, o horário, falta 1 minuto. Eu acho que eu vou fechar e abrir de novo, né? Porque para vocês não perderem, não acabar caindo aqui. Deixa eu finalizar e abrir uma nova. Eu vou pausar aqui, vou finalizar e vou voltar. Então, assim, né? É como eu falei, essa moça mesmo aqui, né? Ela falou que ela ganhava de 2,50 a R$ 10 de comissão por venda de suplemento na farmácia. E a gente sabe que é verdade isso. Em alguns, que hoje em dia até tá raro isso, tem essas metas, né? Ah, você vende X vitaminas e você ganha R$ 2 por cada vitamina vendida. Porém, para você ganhar R$ 200, você vai ter que vender quantas? E fora que são aquelas vitaminas que não vão agregar valor, né? Muitas vezes ao seu cliente. Já que não, né? Nessas que eu citei para vocês, são realmente nutracêuticos que vão trazer valor para você, financeiramente falando, e para o seu cliente também. E assim, é, como eu falei, pode ter pessoas que vão dizer, ah, mas um produto desse é caro. Como eu falei, mais uma vez, quando você entrega valor para o seu produto, não se torna caro, porque você vai ter sempre um produto mais caro que o outro. Mas por que que o iPhone vende muito, né? Porque muita gente vai dizer, nossa, um iPhone é X valor. Por que que ele vende mais? Por que que a Coca-Cola, mesmo sendo a marca de refrigerante mais cara, vende mais? Por que que uma pessoa paga R$ 14, eu nem sei se é esse valor mesmo, num café da Starbucks? Se é um café, apesar que agora café tá caro, né? Mas enfim. Então, assim, você precisa agregar valor ao seu produto, porque se você agrega valor, você vai vender. E se você realmente entrega resultado, as pessoas elas vão comprar de você. É porque eu não sei, né, se eu consigo compartilhar aqui os feedbacks. Mas tem as clientes, né, que mandam mensagem e mandam assim, maravilhadas. Essa que eu falei dos 10 dias da queda capilar, ela ficou assim, né, me agradecendo, super feliz. Então, assim, antes eu pensava, poxa, vou vender. Mas na verdade, é como eu falei,
você não está vendendo um produto, você está entregando uma solução que vai transformar ali a vida do seu paciente. Então, não tenha medo de indicar, não tenha medo de vender. Então, o que mais? Olha, que vocês vão aprender, né? A ter pacientes chegando para você. Porque o que eu falei, o ideal é você ter pacientes também. Eu não sei se vocês conseguem visualizar, porque ficou muito pequeno, né? Mas aqui, essa paciente mesmo, ela já tinha conversado comigo, já tinha olhado lá meu Instagram, né? E aquilo que eu quero mostrar para vocês, através das redes sociais, através dos status, né? Cadê? Ah, Karina, hein? Através, né? Boa noite, Karina. Então, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Então, aqui, através da rede social, você pode trazer pacientes para você, né? Você pode trazer eh, pacientes para serem atendidos por você e eles vão chegar. Vai ter momentos que você, no início, não vai ter paciente, claro, mas com o tempo e com as estratégias certas, hoje a gente tem chat GPT. Eu não sou a favor de usar chat GPT o tempo todo. Mas assim, hoje você consegue agilizar suas postagens com o chat GPT. Você consegue usar o Canva, eu não sei se vocês conhecem, se todas conhecem, mas tem o Canva que você faz design de postagens assim, super rápidas. é, E eu vou dar alguns templates para vocês já pegar ali o modelo. Se vocês quiserem colocar a cor de vocês, né? Porque eu sei que tem às vezes identidade visual, e adaptar e exemplos de postagens para vocês atraírem, né? Os seguidores ali, que são realmente pessoas que vão comprar, que vão estar querendo o atendimento de vocês. Essa daqui mesmo, ela veio falar comigo, é porque não realmente ficou muito pequeno a, a conversa, mas aí ela veio pedir, né, uma fórmula de emagrecimento. Aí ela veio aqui, vou fazer a compra. Aí eu mandei o link para ela do produto. E é assim que eu faço, né? Aqui, mas antes de eu mandar o link, eu já tinha conversado com ela, já tinha feito, né, uma anamnese. Então, assim, como eu falei, não é só vender, né, um suplemento. Você também vai dar aquela orientação para o paciente. E essa também foi outra paciente que ela veio querendo saber, né, qual o valor da consulta, porque ela queria que eu passasse uma fórmula para ela para emagrecer, né? Então, quando você se posiciona, engraçado que todas essas foi um intervalo de essas duas falaram comigo no mesmo dia, praticamente. Foram essas duas, é. E essa daqui falou comigo ontem e nesse dia mesmo, outras duas pacientes falaram comigo sobre queda de cabelo. Então, assim, no início você pode ter um paciente, dois no máximo, mas não desista, continue. Vá, é como eu falei, é como uma semente, né? Você primeiro vai plantar ali a semente, ela vai parecer que não está acontecendo nada. Você não enxerga nada, mas ela está ali criando a raiz para sair da terra, para crescer e dar frutos. Então, muitas vezes a gente fica triste, né? Ai, não tem paciente. Quantas vezes, né? Eu ficava assim, poxa, será que isso é mesmo? Será que eu vou conseguir ter dinheiro com o atendimento? E, como eu falei, né, desde o início da aula, bate aquela frustração. Ah, por que que eu fiz essa faculdade de farmácia? Por que que eu fiz esse curso? Né? Ah, para ficar aqui vendendo, ouvindo um cliente falar que a receita tá rasurada, que eu não quero dispensar. O que acontece, né? Cliente batendo boca na farmácia. Então, assim, é importante vocês realmente buscarem, né? E não desistir, não desistam, perseverem. Eu sei que no início não é fácil, mas como tem uma frase, né, do Walt Disney que eu gosto muito, que diz assim: sonhos não se realizam sem fracassos e esperança. Quem puder é uma indicação de filme, viu?
esse filme do Walt Disney, o Walt antes do Mickey, o nome do filme, que conta a história dele antes dele fundar, né, a Disney e mostra assim, os fracassos, as situações que ele passou. E tem também um outro filme que eu gosto, né, que é conhecido muito, né, que é A Procura da Felicidade, e aquele outro da Joy, Um Nome de Sucesso, que também mostra as histórias de superação, porque muitas vezes a gente hoje na rede social vê só o que a pessoa quer mostrar, mas você não sabe o bastidor. Então ali aquele grande influência, aquele grande profissional que está ali hoje, ele passou por várias coisas, ele passou por vários processos e isso fez dele o que ele é hoje. Então, assim, não desistam, né? Perseverem, que vocês vão conseguir chegar onde vocês almejam, se vocês não desistirem. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Como eu falei, né? A suplementação ela é sua aliada aí para somar renda e te ajudar. E se vocês quiserem estar comigo nessa mentoria, que eu vou ensinar para vocês tudo isso e muito mais, amanhã a gente vai estar com as inscrições, né, abertas para a nossa mentoria. E ela vai custar apenas 12 vezes de R$ 30,72. Se vocês quiserem participar, aprender, né, a prescrever com segurança, acessar os materiais já prontos que eu falei com vocês, né, já ter o acesso ao suporte, ter acesso a estratégias validadas e descobrir como gerar renda, né, com esses suplementos que eu passei para vocês, eu estou aqui para ajudá-las no que vocês precisarem. Então, se tiverem dúvidas, né, mandem no WhatsApp ou no privado, vocês que sabem o que for melhor para vocês. E se tiver dúvida também sobre a aula, a Karina chegou já aí no finalzinho. A gente falou bastante coisa sobre personalização, sobre suplementação e estratégias. Mas eu gravei aqui, espero que dê certo, né? Que fique gravada, porque às vezes pode dar algum erro, mas espero que não dê erro nenhum. E aí você pode assistir, eu vou deixar o link para você assistir, tá bom? Então é isso, meninas. Eu agradeço também a vocês por estarem aqui, presentes. Gláucia, né? Isso, Gláucia. Mas você já está no caminho, viu? Você já está no caminho. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Tenho certeza. E isso também, como você falou, né? Que essa questão de consciência acerca desse assunto, dos valores, eu também tinha muito isso. Mas uma vez, eu lembro que foi o meu primeiro paciente que eu atendi na manipulação. Ele foi, me pediu uma indicação. Eu era recém-formada ali, não sabia nada. E aí ele foi me pedir uma indicação para ganho de massa muscular. E aí eu lembro que os meninos do balcão, eles me ajudavam, né? Porque eu não sabia nada de fórmula. E eu ficava assim, o que é que eu vou indicar? E eu ficava assim, sem saber o que falar. E aí fui lá passando a fórmula para ele. E aí eu, não, tá dando muito caro, não sei o quê. A fórmula, né? Acho que ia dar uns R$ 300. E eu fiquei, não, tá caro, será que ele vai querer essa fórmula? Então, aí ele foi, pagou lá no débito, enfim. Então, depois desse dia, eu pensei assim: a gente não pode pensar que o bolso do cliente tem a ver com a nossa perspectiva, porque às vezes a gente coloca um bloqueio na nossa mente de achar que o cliente não vai pagar pelo que a gente oferece, que ele não vai pagar pelo nosso atendimento. Mas não pense dessa forma, não coloque esse bloqueio, porque você tem valor como profissional, como eu falei aqui desde o início. No início, você pode fazer atendimento gratuito? Pode, né? No início, você pode fazer, atender pessoas da sua família para você ganhar ali mais confiança, você ter mais expertise? Pode, mas com o tempo
comece a cobrar pelo seu trabalho, porque é um trabalho. Você não pode fazer gratuito. Você já viu alguém trabalhar assim? Como é que você vai pagar suas contas? Quem vai pagar as contas se você não cobrar? Então, assim, por isso que eu vi na suplementação, né? Essa forma de você também estar ganhando. Porque muitas vezes, como eu comentei com vocês, acontecia de um amigo chegar e falar: olha, me indica uma coisa para o cabelo. É amigo, você às vezes não quer, né? Não quer cobrar. Mas se tem uma fórmula que você sabe que vai dar resultado para ele e que você vai ganhar também com isso, não tem problema nenhum você indicar. Então é isso que eu quero que vocês tenham assim, né, em mente, que vocês também podem ganhar, né, com os seus atendimentos e com a suplementação. Então, meninas, muito obrigada mais uma vez. Boa noite para vocês e dúvidas podem mandar lá no grupo e amanhã, a partir das 9, vocês vão ter a possibilidade de estar entrando na mentoria com esse desconto. Inclusive, para quem entrar amanhã na mentoria, vai ter acesso também ao meu e-book, que é o e-book Guia Prático, né, do Farmacêutico Prescritor, como um bônus. E também vai ter acesso ao workshop Fitoterapia e Farmácia. Eu sei que a Glícia não é farma, mas é também uma abordagem bem universal, assim, né, para prescritores. Dá para você pegar vários ganchos, Glícia, nisso e colocar aí, aplicar no seu consultório, nos seus atendimentos, como é, essa área aí é vasta, né? A área de atendimentos na estética, você também pode estar tendo vários resultados com essas abordagens e com os modelos que eu já dou lá de anamnese para você fazer, tá bom? Uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus e um beijão.